Meus amigos, Milton Neves retuitou aquela que deve ser a fake news mais baixa e assim mais absurda contra Ciro Gomes, que é aquela relacionada a caminhões-pipa lá no Ceará. Eu vou falar sobre isso, ele já apagou o retweet, reconheceu o erro, mas ele fez pouco perto do que havia feito antes. E eu vou trazer aqui algumas outras questões importantes para nós, inclusive o que o Milton falava sobre Ciro Gomes em 2018 e 2019, mas antes disso tudo eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, né? Se você chegou aqui no Politizando pela primeira vez, enfim, também puder colaborar com a gente se tornando membro do canal, a partir de R$ 1,99 você pode fazer isso, mas toda ajuda é muito bem-vinda, inclusive deixando like ou dislike, ou também comentando e compartilhando esse vídeo aqui. Bom, pessoal, então o Milton retuitou essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês, né? 77 empresas de caminhão-pipa, segundo essa imagem mentirosa, vão falir com a conclusão da transposição do São Francisco. E aí essa fake news acusa de forma desonesta, enfim, dessas empresas serem da família Gomes. E aí eles entendem que é por conta disso que o PT não concluía a obra. Enfim, tudo nisso aí é mentira, eu vou trazer para vocês aqui o próprio Ciro explicando. E é claro que quando o Milton fez isso, a militância do Ciro começou a marcar ele e a Band, né? O canal que o Milton Neves trabalha, ele que é jornalista, apresentador, enfim. E começou ali a rebater com os argumentos que o próprio Ciro já deu. Essa fake news já foi desmentida por diversos sites de checagem. E o Antônio Neto, do PDT de São Paulo, como eu disse aqui, não deixa passar uma fake news, uma mentira contra o Ciro batido. Ele foi lá, marcou Milton Neves e escreveu o seguinte: Milton Neves postou uma fake news contra Ciro Gomes e sua família. Covarde como todo propagador de fake news, ele compartilhou o conteúdo do esgoto das mentiras nas redes. Cadê a responsabilidade como jornalista, Milton Neves? Uma simples pesquisa no Google mostraria a verdade. O Milton Neves, então, desfez o retweet e comentou o seguinte no post do Antônio Neto: Ciro é o bão da esquerda. São trocentos tweets e retuitei erroneamente. Abraço a todos. O Neto deu mais uma rebatida e disse o seguinte: esses, entre aspas, tropeços atacam a honra de pessoas honradas e sérias. Quando você é um formador de opinião, é preciso responsabilidade e compromisso com a verdade. Bom, meus amigos, então é isso. Até aqui, até quando eu parei para gravar esse vídeo, o Milton reconheceu que errou, e errou feio, né, Milton? Mas pelo menos apagou e reconheceu esse próprio erro publicamente. E eu acho que ele fez pouco perto do absurdo que é essa mentira. O Milton deveria, e talvez ele ainda faça, ter retuitado, compartilhado o vídeo que eu vou trazer para vocês aqui mais na frente do próprio Ciro desmentindo essa fake news, ou retuitado ali algum vídeo que a própria militância marcou o Milton Neves, ou postado alguma notícia de veículos de checagem que desmentiram essa fake news. E eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: quando o Milton fala aqui que o Ciro é o bão da esquerda, é porque ele, num passado, já fez sim alguns elogios a Ciro Gomes. Em 2018, por exemplo, ali no calor das eleições, no dia 5 de outubro, ele tuitou o seguinte: egoísmo ou ciúmes? Lula preferiu correr o risco com o cabrestável Haddad do que a certeza da vitória com o incontrolável Ciro Gomes. Incontrolável no sentido de que o Ciro teria autonomia no seu governo e o Lula não poderia controlar Ciro Gomes, diferente de Haddad, que muitos chamavam ele de poste, inclusive, e nas palavras do Milton, cabrestável, ou seja, o Lula coloca nele um cabresto. Vale lembrar, inclusive, que o Haddad toda segunda-feira ia na cadeia pedir orientações para o Lula. A pergunta que eu faço é: se o Haddad vence aquelas eleições, seria ele o presidente ou seria o Lula da cadeia? Enfim, realmente aquela loucura toda só ampliou o antipetismo, o antilulismo, e, óbvio, né, Bolsonaro se aproveitou disso tudo e foi eleito. E as pesquisas mostravam que se fosse Ciro contra Bolsonaro, Ciro venceria por uma larga vantagem contra aquele que agora é o nosso presidente aí. No dia 31 de outubro, o Milton Neves voltou a tuitar aí, tinha já passado o segundo turno, Bolsonaro estava eleito, e ele retuitou uma entrevista que o Ciro concedeu à Folha de São Paulo, cujo título foi, da manchete: fomos miseravelmente traídos por Lula, não farei mais campanha para o PT. Isso aqui eu sempre lembro dessa entrevista, porque tem muita gente que passou a acompanhar o Ciro agora, ou nem acompanha assim tão de perto, que acha
que o Ciro só passou a fazer críticas mais duras em direção aos erros do PT e do Lula depois que o João Santana chegou. Essa entrevista foi 31 de outubro de 2018 e lá o Ciro disse: PT nunca mais. O Milton Neves, então, na ocasião, compartilhou essa entrevista e disse o seguinte: entrevista espetacular e sóbria de Ciro Gomes para a Folha. Recomendo a leitura. E em 2019, o Ciro Gomes publicou no dia 15 de outubro uma homenagem pelo Dia dos Professores. E o Milton Neves foi lá e comentou o seguinte nessa homenagem que o Ciro fez: que grande sacanagem o Lula fez com você, hein, Ciro? Pois bem, de lá pra cá o Milton Neves publicou, por exemplo, um vídeo, no começo do ano agora, 2022, do Ciro falando com um bolsonarista que estava no bar, que ficou, enfim, provocando o Ciro. O Ciro fala: Bolsonaro é ladrão. Aí o Milton Neves compartilhou esse vídeo. Eu gravei aqui sobre isso, então não vou nem explorar muito esse assunto. Vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser assistir esse vídeo aqui do canal, que bombou na época, teve uma quantidade gigante de visualizações. E voltando à questão do que ele retweetou e já apagou hoje, como ele não fez um tweet daquilo que eu acho seria o correto, informando a coisa certa, o que realmente aconteceu, desmentindo a fake news que ele próprio acreditou e retweetou, eu vou então trazer aqui o próprio Ciro, que no seu canal lá no YouTube estava fazendo uma série rebatendo as fake news. Várias delas foram rebatidas, então, diante da dúvida, eu recomendo também para aqueles que acompanham o Ciro Gomes ou que queiram um vídeo para jogar nos grupos e rebater essas mentiras, no canal do Ciro tem muitas lá que foram rebatidas e essa é uma delas. Vejam só o vídeo que foi publicado então nas redes sociais sobre essa fake news do caminhão-pipa. Vejam só. Oi pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. Tem também a fake news que você e sua família possuem 77 empresas de carros-pipa pelo Nordeste e por isso teriam atrasado as obras de transposição do São Francisco. Essa é uma das mais absurdas de todas. Primeiro porque eu e minha família nunca tivemos empresa nenhuma de carro-pipa. Segundo, porque poucas pessoas trabalharam mais para reduzir a dependência dos carros-pipas do que eu e meu irmão, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Vamos aos fatos. Quando eu fui governador, construí em apenas 90 dias o Canal do Trabalhador, que livrou a região metropolitana de Fortaleza de um colapso no abastecimento de água. Uma obra que surpreendeu os cearenses e brasileiros. Depois, quando fui ministro da Integração Nacional, não só projetei, como iniciei as obras de transposição do São Francisco, que era discutida e nunca saía do papel desde a época de Dom Pedro II. Só Deus sabe o que eu sofri para tirar esse projeto do papel. Já o Cid iniciou duas obras extraordinárias, as maiores obras de abastecimento de água da história do Ceará. O Cinturão das Águas, que se integra à transposição do Rio São Francisco, e o Eixão das Águas, que beneficia mais de 3 milhões de pessoas. Por aí você vê o tamanho da mentira. Bom, então vocês viram, quem quiser esse vídeo, eu vou deixar o link no comentário fixo. Vale a pena ficar sempre atento, porque essa fake news, ela vai acontecer, enfim, daqui até as eleições, muitas vezes. Ela não é nova, ela já é um pouco antiga, mas os bolsonaristas que não conseguem criticar o Ciro fazem esse tipo de divulgação baseada nas mentiras. E aqui o Ciro deixou bem claro, tanto ele quanto o Cid Gomes, na verdade, eles lutaram, foi para ajudar o Ceará, enfim, diante de vários momentos difíceis. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse Canal do Trabalhador que o Ciro, como governador, construiu ali num tempo recorde de 90 dias, fazendo um rio artificial de 120 quilômetros, algo que surpreendeu muita gente. E o Ciro, tirou do papel a transposição do São Francisco. Eu tenho que falar sobre isso aqui. William, mas a obra atrasou. Olha, mas o Ciro é o seguinte, ele assumiu o Ministério da Integração Nacional no começo do primeiro governo Lula. E o Ciro saiu ali no começo de 2006, que ele foi candidato depois a deputado federal, foi eleito inclusive. Então o Ciro fez aquilo que eu considero mais difícil. Aquilo que era a luta de mais de 100 anos, que é tirar do papel. Todo mundo queria. Mas diante dos desafios, diante dos problemas que, mas não pode por causa disso, por causa daquilo, muita gente desistia. O Ciro foi lá, comprou muitas brigas, enfrentou muitos problemas. O próprio Lula, presidente, queria desistir. O Zé Dirceu conta isso num vídeo. O Ciro falou, não, vamos fazer acontecer, e fez acontecer. Agora, atrasos que aconteceram dali pra frente, tem que cobrar do Lula, da Dilma, de outros governantes. O Ciro não tem nada a ver com atrasos que aconteceram depois.
Agora também, Bolsonaro querer se apresentar como aquele que fez, enfim, o principal da transposição é mentira. Bolsonaro, assim como Michel Temer, assim como a Dilma, pegaram a obra em andamento e deram sequência. Bolsonaro, nos seus 3 anos de governo, fez avançar, ia concluir, o que faltava, 7,5%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vamos deixar no 7,5%, se divide isso por 3 anos, 2,5% ao ano. Se a obra tivesse andando no ritmo que andou nesse governo, ela levaria 40 anos para ser concluída. Então Bolsonaro não fez nada demais, pelo contrário, ele foi muito pouco pela transposição, que, repito, saiu do papel a partir, enfim, da coragem e da rebeldia com a esperança que o Ciro Gomes demonstrou como ministro. Bom, pessoal, então é isso. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar para mais pessoas que o Milton Neves errou feio, e ele ter apagado e ter feito um pequeno reconhecimento já é alguma coisa, mas é muito pouco perto do absurdo que ele retuitou. E nesse momento, certamente, muita gente que talvez nem sabia disso, printou a tela e isso circula nos grupos de WhatsApp. Por isso é importante a gente também compartilhar não só esse vídeo aqui, mas também o do próprio Ciro desmentindo esse grande absurdo, essa grande mentira. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.